Eliminar a distância que existe entre o conhecimento teórico sobre alimentação saudável e as pessoas que buscam vencer de vez a briga com a balança. Essa é a missão pessoal do especialista Rodrigo Polesso. Entusiasta da ciência do emagrecimento, ele se dedica desde 2010 a pesquisar internacionalmente sobre o tema e criou o programa online Código Emagrecer de Vez. Confira a entrevista que nossa equipe fez com o especialista. Eu comecei, na verdade, o projeto todo por necessidade própria, né? Que eu estava acima do peso e tal. Eu me vi naquela situação e para mim não dava para viver nenhum dia a mais naquela situação. Então eu resolvi mudar, né, na época para realmente ser mais saudável, poder produzir mais no meu dia a dia mesmo assim. E daí eu comecei a pesquisar no que estava mais próximo de mim na internet, comecei a ler algumas coisas que eu achava por aí em materiais impressos e comecei a tentar realmente que eu acho que a maioria do pessoal tenta hoje para emagrecer, para o meu problema. Eu estava acima do peso, estava feliz com a minha boa forma na frente do espelho e também não estava feliz como eu me sentia no dia a dia, questão de disposição, questão de como motivação mesmo do dia a dia, sonolência, faltava energia, tudo para mim. Então por isso que eu resolvi mudar e comecei a tentar esses métodos, né, tradicionais, na verdade. E logo eu descobri por que essa fama toda de dieta assim tem essa energia tão ruim, digamos, relacionada, porque realmente é um sofrimento. Então eu tentei bastante tudo isso e não estava conseguindo atingir o resultado que eu queria. Eu consegui, obviamente, no curto prazo, consegui um resultado, perder alguns quilinhos, com um esforço heróico, né? Mas não conseguia realmente ver aquilo como um estilo de vida para a vida inteira, que pudesse solucionar o meu problema e não tampar, digamos, o problema por um curto período de tempo, né? E coincidiu comigo saindo do país também, então eu consegui ter acesso a informações diferentes fora, a seguir profissionais diferentes, ter acesso à informação que estava disponível em outras línguas, então isso para mim abriu um universo novo de informação. E aí que eu comecei a descobrir algumas coisas que eram, coincidentemente, bem diferentes do que eu estava encontrando enquanto estava no Brasil tentando emagrecer. E era diferente também do que as pessoas achavam, então por muitas vezes eu achava meio, será mesmo que isso vai funcionar? Tal? E aí com o tempo eu comecei a descobrir mais os fatos mesmo, achar a fonte, né? A fonte realmente credível daquelas informações que eu estava achando. Então comecei a me sentir mais confortável com aquilo, mas melhor ainda comecei a obter resultados. Resultados que eram definitivos, que faziam sentido para mim e o melhor, não eram difíceis de ser obtidos como os métodos que eu estava tentando, né? E aí com isso, né, animado com isso tudo no meio da minha pesquisa, eu resolvi começar a criar um blog no começo, compartilhar essas informações com o pessoal, né? Informações que eram diferentes do que já tinha, então por isso que eu acho que pegou até tração o projeto de uma vez assim, quando eu criei, começou a pegar uma audiência rápida, eu achei interessante aquilo, porque eu ia compartilhando à medida que eu ia estudando, né? Quando eu comecei a ver os resultados em mim mesmo e quando eu atingi o resultado que eu queria, eu comecei então a compartilhar com as pessoas que estavam ao redor de mim, as pessoas que estavam mais próximas, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? E rapidamente eu vi que esse tipo de informação deu resultados rápidos neles também, e principalmente sem sofrimento. Daí eu fiquei meio que de boca aberta assim, como é que isso é tão diferente do que é dito por aí, dá tanto resultado e como é que isso não é de conhecimento da população geral. A alimentação, acho que para mim é estilo de vida. Afinal, a alimentação é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Todo mundo se alimenta, várias vezes no dia. Então é um ponto-chave da nossa vida e muitas vezes isso é tão mal entendido que é triste, as pessoas acabam vinculando a alimentação com sofrimento. Eu acho que a alimentação é uma coisa que para a gente curtir, para a gente entender como é que funciona, e nós seres humanos fomos feitos para nos alimentar sem se preocupar com calorias, sem se preocupar com pesar, sem se preocupar com controlar porções, para ser realmente parte do estilo de vida da gente, que faça a gente se sentir melhor e não pior. Então acho que a alimentação é uma peça tão importante do dia a dia e é disso, da nossa saúde, e a alimentação que favorece a nossa saúde, é disso que tudo na nossa vida sai, na verdade, trabalho, sucesso, amizade, relacionamentos, tudo depende da nossa saúde. A ciência mostra claramente, é o que diretamente impacta a sua forma, né? A estética mesmo, como você se vê no espelho. A gente come hoje que vai dizer como é que a gente vai ser a nossa aparência amanhã. É o que a gente vem comendo, né? O que a nossa alimentação gerou ontem. E se a gente quer ser uma pessoa diferente amanhã, pessoa mais saudável, pessoa mais em forma amanhã, a gente tem que começar hoje focando na alimentação, porque é isso que impacta diretamente. Então, uma alimentação saudável eu considero ser uma alimentação que faça sentido biológico ao ser humano, que não seja baseada em invenções criativas ou em modelos extra complexos aí que a gente é muito fácil encontrar olhando por aí. Então, uma alimentação saudável, na minha opinião, é uma alimentação que, como eu disse, faz sentido metabólico ao nosso corpo, faz sentido biológico e faz sentido também da gente aplicar isso como estilo de vida e não como alguma coisa que a gente tem que se forçar artificialmente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois largar e voltar à mesma situação que a gente estava antes. O conceito de dieta equilibrada é um pouco assim cinzento, né? Na ciência a gente não encontra muita definição do que é de fato, a gente encontra muita gente com opinião sobre isso, mas não muito fato a respeito disso. Então, uma alimentação saudável, eu costumo dizer que é baseado no que a gente chama de alimentos reais, alimentos verdadeiros. São alimentos que a mãe natureza vem provendo para a gente durante toda a história do ser humano.
todos milhares de anos, né? São alimentos que estão aí na terra, né? Então alimentos aí que a gente encontra em forma natural. Só que hoje em dia, né, com o advento da indústria, cara, que é importante e tudo mais, mas a gente meio que perdeu a conexão com alimentos que são alimentos de fato reais, integrais, verdadeiros. Então isso que eu acho que é o principal ponto nessa questão de alimentação saudável, é a gente voltar a entender exatamente o que são os alimentos saudáveis. E aqui eu acho que cabe dizer até que muitos desses alimentos saudáveis foram taxados erroneamente como sendo alimentos que fazem mal para a gente, simplesmente por uma má interpretação da ciência, estudos mal conduzidos que acabaram passando essa imagem errada. Então, meu papel também é trazer essas verdades de volta à tona para que todo mundo possa voltar a apreciar uma alimentação saudável, como foi feito aí a seguir há milhares de anos atrás. Recentemente também eu resolvi fazer uma pesquisa no pessoal que vem seguindo um método, fiz uma pesquisa, na verdade eu não preciso nem pedir os resultados, que as pessoas ficam tão felizes que elas vêm postar e compartilhar no fórum que a gente tem discussão lá, e o pessoal vem compartilhar, realmente vem a tentar animar os outros com os próprios resultados. Então eu fiz uma média, né, por exemplo, 30 dias, quando você implementa uma alimentação que faz sentido biológico mesmo, que faz sentido científico, você vê resultados rápidos acontecendo. E uma média, por exemplo, para você ter uma ideia, já que a gente fez essa pesquisa, eu posso compartilhar aqui, né? Em 30 dias só, a média do que as pessoas perderam e reportaram perder em peso foi de 6,13 quilos em 30 dias só, e bastante centímetros, a gente fez da média de centímetros, mas muitos centímetros, medidas, que a gente fala que o peso é um ponto. Agora, medidas que você perde é muito mais importante, e mais importante ainda é a diferença em como você se sente. Então, por exemplo, teve um caso que perdeu 11 quilos em 30 dias e 15 centímetros de cintura. É uma mudança gigantesca que foi feita só em 30 dias numa transformação de um método que, digamos, segue o que a ciência mostra ser fato e que faz sentido biológico para o corpo. Então tem bastante desses casos de transformação e eu fico muito feliz, é isso que na verdade me move a seguir em frente. Né? O meu grande objetivo, na verdade, é que a verdade que já é conhecida no mundo sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre boa forma, atinja todas as pessoas que estão procurando por isso. Eu fico muito triste no dia a dia de ver que mais do que nunca antes na história, as pessoas estão buscando ser mais saudáveis, estão mais preocupadas com a saúde. Só que essas pessoas, apesar de elas virem munidas aí de uma motivação grande, de uma força de vontade de mudar, elas acabam se deparando, infelizmente, com informações erradas que fazem com que elas sofram e não resolvam aquela situação. Então, meu objetivo é trazer o que eu sei que é fato científico ao redor do mundo, através das minhas pesquisas ao redor do mundo, que eu tive a felicidade de poder estar fora e em contato com os profissionais tão credíveis no mundo, trazer essa informação para uma pessoa no Brasil, que meu foco é no Brasil, acho que a gente está um pouco, infelizmente, atrás do conhecimento mundial, mas o objetivo é poder eliminar essa distância que existe entre esse conhecimento moderno, novo e sério que sai no mundo sobre nutrição e emagrecimento principalmente, eliminar essa distância entre a origem desse conhecimento e a pessoa final, que é aquela pessoa do dia a dia que está preocupada em recuperar um corpo em forma, ser saudável por décadas até o final da vida e recuperar aquele corpo que realmente faça ela sorrir na frente do espelho. Então, eu acho que se você quer emagrecer, se você já tem esse desejo, eu acho que você não tem que ignorar essa vontade. E outra coisa, eu costumo dizer que existe sim a luz no fim do túnel, né? Às vezes a gente quando está na situação de quer emagrecer, quer perder peso, quer ser mais saudável, quer recuperar a autoestima, a disposição no dia a dia, quer ter mais sucesso, a gente quer tudo isso, mas fica triste ao saber que a gente já tentou de tudo, ou a gente se vê numa prisão, a gente vê que parece que não tem saída dessa situação. Só que a mensagem que eu quero dizer, né, para você é que existe. Infelizmente, essa saída ainda não é de conhecimento geral da população, não é disseminada abertamente por todo mundo por aí, mas isso existe. E se você tem essa vontade, esse é um sinal forte o suficiente para você correr atrás e realmente não abrir mão desse desejo que você tem. Você merece ser o melhor que você pode ser, você merece ter a vida que você quer levar. E a alimentação é a base da vida, é a base do seu estilo de vida. Então, minha motivação para você é que você realmente não abra mão desse desejo, vá atrás, que a verdade existe e siga em frente, custe o que custar, que no final vai valer a pena com certeza.